A partir de agora, vamos começar o treinamento em SolidWorks 2011. Vamos começar falando sobre a interface do programa. O SolidWorks é um programa totalmente intuitivo para a criação de modelos 2D e principalmente 3D. Esses modelos poderão ser combinados em peças simples ou mais de uma peça que nós chamaremos de montagens. Esses modelos poderão ser criados novos a partir do menu ou abrir a partir também do menu. Então nós vamos começar falando um pouco das possibilidades. Então aqui nós teremos a área gráfica aqui por trás. Aqui em cima a parte de menus. Essa aqui é só a interface de entrada do SolidWorks. As coisas começarão a acontecer a partir da escolha de um desses três elementos. Então, para que nós tenhamos uma montagem, nós precisamos de uma peça. Para que nós tenhamos um desenho, ou uma vista de um desenho, nós também precisaremos de uma peça ou de uma montagem. Então, nós começaremos a aprender a partir de uma peça. Clicamos na seleção de peça e clicamos em OK. Agora aparece essa nova tela. Então, nós vamos falar um pouco sobre a parte gráfica do SolidWorks. Eu vou demonstrar e dar alguns nomes aqui que nós usaremos durante todo o treinamento. Aqui na parte superior encontram-se os menus. Podem ser acionados através da tecla Alt mais a inicial. Por exemplo, Alt F ou Alt R, Alt M, por exemplo, de ferramentas. Notem que ao pressionar Alt, algumas das letras se ressaltam, por exemplo, A de arquivo, E de editar, X em exibir, I de inserir, e assim por diante. Aqui nós começamos a parte de ícones. Esta é a configuração padrão inicial do SolidWorks, que pode ser perfeitamente alterada. Muitas coisas poderão ser alteradas realmente dentro dessa tela principal. Esses menus podem ir para os laterais, para baixo, para cima e como o cliente preferir. Então nós vamos dar alguns nomes. Na verdade, os nomes já existem, mas nós vamos repassar esse nome. Então esse menu superior, aonde nós temos alguns ícones bastante grandes, nós vamos chamar de Command Manager ou gerenciador de comandos. Ele pode ser desativado se necessário. Eu recomendo usá-lo inicialmente até que se domine alguns dos recursos do software. Ele pode ser controlado pelas guias inferiores a ele aqui, então que controlam qual o quadro que irá aparecer. Então eu tenho a parte de esboço, recursos, edição e etc. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, eu tenho mais uma série de outras possibilidades. Então, por exemplo, superfícies, entre outras. Também posso desativar alguns. Por exemplo, basta eu desmarcar e será desativada. Por exemplo, edição direta, sem problema nenhum. Se eu quiser desativar este menu, basta clicar sobre qualquer um desses ícones aqui, ou sobre a barra integralmente, e desmarcar o Command Manager. Ok? Notem que com isso nós ganhamos um pouco mais de espaço vertical na tela gráfica, que é esta parte em cinza de fundo. Eu vou reativar o Command Manager, colocando o botão direito do mouse e marcando Command Manager. Aqui nós temos mais um menu rápido, chamado menu transparente. Por quê? Porque eu posso desativá-lo também se necessário. Aqui nós temos desta parte à esquerda mais saliente um pouquinho, nós temos o nosso controlador hierárquico, que na verdade é onde vai conter todas as sequências de criação. Nós vamos chamar de
Feature Manager, ou gerenciador de recursos. Então, nós temos basicamente, como padrão inicial, o nome da peça, sempre vai abrir como peça 1 ou peça 2, dependendo do número de instâncias que nós tivermos abertas dentro do próprio SolidWorks. Alguns ícones que serão estudados mais adiante. Material da peça, os planos básicos frontais superior direito e a nossa origem, ok? Então aqui é o nosso Feature Manager. Nós temos algumas sobreabas aqui. Property Manager, que é onde nós podemos conseguir as propriedades de cada entidade, propriedade de uma linha, de um arco, de uma face, de um volume, e etc., que vai ser disponível assim que nós começarmos o modelamento. A parte do Configuration Manager também vai ser estudada mais adiante, para que nós possamos criar múltiplas definições de uma mesma peça. Aqui a parte do Gene Expert também só será habilitada quando tivermos algum modelo em questão. E uma das grandes novidades do SolidWorks 2011, a parte de renderização e aparências, que foi introduzida junto com o PhotoView 360 dentro desta versão. Mais uma inovação do SolidWorks 2011. À direita, aqui nós temos uma série de ícones. Então nós temos recursos do SolidWorks, biblioteca de projetos, File Explorer, nós podemos trabalhar e localizar e organizar os nossos arquivos de modelamento, a parte de paleta de vistas, que nos ajudará no detalhamento, também a parte de aparências, cenas e decalques, que é mais ou menos similar ao Display Manager aqui, e a parte da guia de propriedades. Então, apenas para realçar, notem que tendo nós uma conexão com a internet, aparecerão algumas informações direto do site do fabricante. Essas informações são reeditadas diariamente. Então, não se preocupem, aqui você estará atualizado também sobre as novas atualizações do software, a parte de disponibilidade de softwares free, como é o caso do DriveSite, que é um novo criador de desenhos 2D gratuito, que é realmente muito interessante. Nós temos aqui embaixo dicas do dia, temos também laboratório SolidWorks, que é na verdade uma espécie de incubadora tecnológica onde são criados novos add-ins ou novos suplementos integrantes. São softwares parceiros que entram para auxiliar dentro de chapas, soldagem, criação de superfícies, cans e outros adicionais possíveis. Abaixo, aqui na biblioteca de projetos, nós temos então o Design Library, que vai nos proporcionar uma gama bastante interessante de peças, elementos, recursos, anotações, informações, entre outras coisas que já se dão prontas. Por exemplo, tipos de chaveta. Já vem pronto a criação de rasgos de chaveta, tanto em eixos quanto em furos. Colocação de rasgos para anéis, entre outros. Então isso faz parte da biblioteca. Peças de conformação para chapas, embosses, entre outros. Estes são alguns dos recursos do SolidWorks que está embutido na 2011, mas que já é um recurso que vem vindo de várias versões anteriores. Esta parte, esta área lateral à direita, nós vamos chamá-la de biblioteca de projeto ou árvore de projetos. Então, aqui nós teremos acesso basicamente e controle de algumas bibliotecas, além de podermos criar as nossas próprias bibliotecas. Como detalhe, vou falar nesse momento sobre este pequeno item que nós temos aqui e que também temos aqui. Exibição automática.
Este item nos serve para travar. Perceba que ao clicar na minha tela, aqui dentro da tela gráfica, a minha janela é automaticamente recolhida. Se eu clicar neste item de exibição automática, automaticamente ele é travado. Então, qualquer coisa que eu faça nessa tela, eu mantenho esta tela lateral fixa. Desta mesma forma, é o que acontece com este menu superior. Ele está preso. É uma espécie de clips ou de percevejo. Então, no momento que eu desativo, notem que ao mover o meu mouse, o menu retorna para dentro da palavra-chave SolidWorks. Aqui em cima, pesquisa a ajuda do SolidWorks. Além de pesquisar e de usar a ajuda do SolidWorks, esta parte aqui pode estar ligada diretamente com um suplemento interno do SolidWorks, o chamado SolidWorks Explorer, que nos permite algumas coisas bastante interessantes, como aproveitar documentos, aproveitar recursos, esboços e criações que tenham sido feitas anteriormente diretamente, sem necessitar de uso de toda a peça. Nós podemos copiar apenas uma parte integrante de um recurso, de uma peça, de uma montagem, de um detalhamento, entre outras. O SolidWorks pode programar para fazer uma procura automática durante horários que ele estiver com o computador vago, para colocar e criar o seu próprio banco de dados para acelerar a busca. Isso chama-se dissecação e será estudado mais adiante. Aqui em cima nós temos o nome atual da peça. Aqui embaixo a função que está sendo executada no momento, editando peça. Aqui nós temos uma ajuda e dicas rápidas. Eu vou desativar este ícone para ganhar espaço novamente. Aqui também tem ocultar a área da árvore do Feature Manager. Eu posso arrastar lateralmente para um lado e para outro e reduzir. Inclusive, eu posso retirá-la se assim me interessar. Com o tempo, alguns usuários mais avançados praticamente desaparecem com esta área, aumentando o tamanho da parte gráfica e útil do SolidWorks. Por enquanto, não será interessante ocultar, porque nós precisamos estudar esta área. Então, aqui embaixo nós temos uma das partes mais importantes que nos darão a orientação de todo o nosso sistema tridimensional. São os eixos. Lembrem que aqui apenas encontram-se os eixos de orientação e não a nossa origem. A nossa origem estará dentro da tela em lugares diversos, conforme a movimentação que nós fizermos. Na próxima videoaula, nós começaremos ao uso de criação de esboços.